E aí galera, tudo de boa com vocês? Eu espero que sim. Eu me chamo Solaris, e esse é o primeiro vídeo do canal, que é, o que teria acontecido se eu fosse para o mundo de Murder Drones, tendo em posse o Chinetrix. Observação: o Chinetrix é de um universo alternativo que eu planejava criar uma história e personagens, mas desisti por achar que não ficaria bom. Fiz ele nos dias que eu ainda era um pouco viciado em Ben 10 e suas AUs, e depois de bastante tempo, finalmente usarei ele para alguma coisa, já que ele estava bem esquecido em minha galeria de desenhos. Bem, deixarei aqui as informações sobre o aparelho, caso queiram pausar e ler um pouco. Mas chega de enrolação, relaxe em sua cama ou sofá, ou fique andando se quiser, e bora para o vídeo. Eu estava em meu quarto, deitado em minha cama com meu celular em minhas mãos, assistindo o último episódio de minha série favorita no momento, Murder Drones. Eu estava vendo a batalha de N, Uzi e V contra Sim, que parecia equilibrada. Eu estava bem animado vendo o grupo de drones lutando contra a Sim, até que Sim arremessou o N e V para longe com um de seus tentáculos, deixando apenas Uzi e Sim no local. Ela rapidamente se lança em direção de Uzi, mas quando eu menos espero, a bateria do meu celular acabou e ele automaticamente desligou. Não, droga de bateria. Digo isso bastante irritado, me levantando da cama para me dirigir até a sala de estar. Quando chego na sala, vou em direção do sofá, pegando um carregador para logo conectar ele na tomada ao lado da TV e conectar o meu celular no carregador. Após isso, seguro o botão de ligar e desligar do celular, ligando ele. Depois de alguns minutos, ele liga por completo, desbloqueio ele e clico no aplicativo do YouTube, mas antes de voltar a ver o último episódio de Murder Drones, ouço um estranho barulho vindo da tomada onde estava conectado o carregador, ouvindo um baixo zumbido vindo da tomada, que aumentava aos poucos. De primeira pensei que não fosse nada, mas logo vi que da tomada saía pequenas faíscas, e isso meio que me assusta. Rapidamente tento desconectar o carregador do meu celular, mas ao tocar no fio do carregador, eu recebo uma forte descarga elétrica, que faz meu celular explodir junto da tomada, fazendo-o ser lançado ao chão, completamente imóvel. Minhas mãos estavam queimadas e muito feridas. Meu rosto estava inexpressivo, não conseguia mexer nenhuma parte de meu corpo, talvez seja por conta da imensa dor que eu estava sentindo naquele momento. Isso foi inesperado. Após eu falar isso, minha visão começou a ficar embaçada, pouco a pouco tudo ficava distorcido, tudo que eu pensava era: eu deveria ter ouvido minha mãe mexer no celular enquanto carrega. Não foi uma boa ideia. Após dizer isso, meus olhos começam a fechar. Eu não queria morrer, ainda mais de uma forma tão vergonhosa. Mas infelizmente, tudo que eu podia fazer era aceitar. Eu só queria poder ver por completo Murder Drones. Será que N, Uzi e V venceram? Sim. Logo após eu falar isso, meus olhos se fecham por completo, não sendo mais possível abri-los. Um certo tempo havia se passado, eu estranhamente ainda estava consciente, mas não conseguia abrir os meus olhos, parecia até que colaram as pálpebras de meus olhos. Eu tentava mexer meus braços e pernas, mas nenhum deles respondiam aos meus comandos. Nesse momento, eu não sentia dor, eu não sentia vergonha, eu não sentia medo, eu não sentia nada e nem via nada. A única coisa que eu sentia era o frio. Eu me sentia vazio e sem vida, literalmente morto. Eu me pergunto se meu coração não foi forte o suficiente para resistir à descarga elétrica, mas acho que a resposta seria óbvia. Depois de mais um tempo, comecei a sentir uma sensação que eu conhecia muito bem, uma sensação estranha de conforto e segurança. Meu coração transmitia uma quantidade razoável de calor, fazendo com que eu me sinta bem. E consequentemente, fazendo meu corpo reagir às minhas tentativas de abrir meus olhos. Eu me esforço ao máximo para abrir os meus olhos, finalmente conseguindo. Mas logo após abrir os olhos, nada mudou, tudo era escuro. Eu tento falar alguma coisa, mas nenhum som saía de minha boca. Mas de repente, uma espécie de tela apareceu em minha frente. Analisando usuário. Usuário analisado.
Olá, jovem mortal. Diz a estranha tela de cor amarela, que brilhava intensamente diante de todo o vazio escuro em volta. Tentei dizer, e por algum milagre, consegui falar algo. Mas o que seria você? Digo com um tom de dúvida, mas surpreso pela aparição da tela. Eu sou protótipo 462, mas para ser mais fácil, me chame de sistema. Diz a brilhante tela amarela, com uma voz meio robótica. Sistema? Isso é um nome meio estranho, mas o que você faz aqui, nesse vazio, que eu não faço ideia do porquê estou aqui? Não era para eu ser julgado? Diz eu, que estava confuso com a situação. Bem, você está aqui porque morreu, e também porque o Criador está entediado. Diz o sistema. Criador? Pera. Esse Criador seria. Antes que eu possa falar, sou interrompido pelo sistema, que completa a minha fala. Deus, sim, ele é o que vocês mortais chamam de Deus, o ser que criou todo o multiverso. Diz o sistema, com um tom de voz calmo. Eu fico em completo choque, não sabia como reagir a isso ou o que fazer diante dessa informação. Você parece bastante surpreso, acho melhor voltarmos para o motivo de você estar aqui. Diz o sistema. Ao ouvir isso, eu dou um longo suspiro, olhando para o sistema em minha frente. Tá. Beleza. O que você tem para me falar? Diz eu, prestando total atenção no que o sistema iria dizer. Você foi trazido para entreter o Criador, já que depois de tanto tempo cuidando dos universos, ele começou a ficar cansado de fazer a mesma coisa. E por isso, você está aqui para entreter o Criador. Diz o sistema, com uma voz calma. E o que eu poderia fazer para entreter Deus, que é literalmente o ser que criou tudo? Eu sou apenas um grão comparado a ele, e nem sei o que fazer para entreter um Deus. Diz eu, que esperava uma resposta. Bem, e se eu te dissesse que tem um jeito? E garanto que você vai gostar. Diz o sistema. E o que seria? Diz eu, com curiosidade. Seria uma ida a outro mundo de sua preferência, mas que seja interessante para o Criador. Então recomendo não escolher um mundo muito pacífico. Diz o sistema, com seu tom calmo e robótico. Eu fico paralisado por um momento. Eu não esperava que depois de morrer eu iria a outro mundo para entreter alguém. Mas logo penso por um momento sobre a fala do sistema, até que eu realmente me dei conta da oportunidade que eu tinha naquele momento. Eu até tremia um pouco pela empolgação, mas logo eu me um pouquinho. Qualquer mundo. Digo com dúvida. Qualquer mundo, contanto que não seja um mundo muito pacífico, o Criador quer ver algo interessante. Diz o sistema. Eu tapo minha boca, soltando um grito de animação, que eu abafava com as duas mãos. Logo após isso, eu me acalmo e dou um pequeno sorriso, pensando em qual mundo eu poderia escolher, até que veio pela minha cabeça um motivo pelo qual eu morri, e eu me lembro da série Morder Drones. Beleza. Eu já me decidi. Eu quero ir para o mundo de Morder Drones. Diz eu, com certo entusiasmo. Morder Drones. Muito bem. Agora que você escolheu, iremos para as habilidades, já que o universo de Morder Drones é meio perigoso. Diz o sistema. Habilidades. Tipo poderes. Diz eu. Sim. Isso te ajudará a, pelo menos, sobreviver neste mundo, já que convenhamos, um humano como você não sobreviveria ao gás tóxico de Cooper 9, e nem aos 3 drones assassinos, já que o corpo humano é tão frágil e delicado, só um míssil e você morre. Diz o sistema, que jogava tudo em minha cara, parecendo gostar disso. Também não precisava humilhar, mas bem, como eu faço isso de escolher habilidades? Diz eu. É fácil. É só digitar aqui, você poderá ter uma habilidade especial e um objeto de ataque, como uma espada, uma arma ou um bastão, o que você preferir. Diz o sistema, que logo mostra em seu centro uma área para preencher 2 lacunas vazias. Beleza. Isso já facilita um pouco. Diz eu, começando a pensar o que eu poderia botar. Bem. Já sei o que colocar. Eu quero que a minha habilidade especial seja uma super regeneração, que pode regenerar partes do meu corpo caso alguma delas for arrancada. E o objeto que eu quero?
Eu penso por um momento, até que eu me lembro de um desenho que eu adorava, Ben 10, mas aí eu lembro de outra coisa relacionada a Ben 10, a Zaus, ou melhor dizendo, minha criação. O objeto que eu quero será o Chinetrix, um aparelho que eu desenhei por causa das AUs de Ben 10. Ele está incompleto, mas poderá servir para que eu possa me defender. Diz eu, colocando o que eu falei nas duas lacunas, com um pouco de confiança. Certo, agora que você já escolheu a sua forma de defesa e ataque, será a vez da sua aparência. Diz o sistema. Aparência, e? Eu já tenho uma ideia de qual seria. Eu quero ter a aparência de Anagaki Takemichi, só que a aparência dele do futuro. Diz eu. Certo. Tudo está pronto. Mas antes de você ir, vou lhe dar uma habilidade extra. Essa habilidade vai fazer com que você consiga respirar o ar tóxico de Cooper 9 sem problemas, como se o ar estivesse limpo, mas não é o caso. Diz o sistema. Ah, obrigado, eu não tinha pensado nisso e... Diz eu, meio tenso, eu deveria ter pensado nisso antes de ter feito a escolha de minha habilidade especial e de minha arma. Bem, te desejo uma boa sorte. Após o sistema falar isso, um portal aparece atrás de mim. Eu me viro, observando o portal. Ah! Eu quase esqueci de te avisar em qual ponto da série eu te deixarei. Deixarei uns 2 dias antes dos eventos da série começar. Isso vai te dar um tempinho para aprender a usar o seu relógio. Diz o sistema. Isso será de grande ajuda. Não me lembro muito bem das funções que eu coloquei nesse relógio, as transformações muito menos. Digo eu, rindo um pouco. Após alguns segundos, o sistema desaparece do local, deixando apenas eu e o portal naquele vazio. Olho em direção do portal e dou um grande sorriso, começando a me mover em alta velocidade em direção ao portal, atravessando ele sem hesitar. Após atravessar, minha visão se apaga por completo. Algum tempo depois, eu acordo, vendo que estava debaixo de uma árvore. Olho ao redor, vendo que eu estava no meio de uma floresta. Oh droga, eu devia ter pedido para o sistema que me mandasse para um local perto da cidade onde acontecem os acontecimentos da série. Digo eu, com uma gota de suor na cabeça, vendo que terei que caminhar mais do que esperava para chegar na cidade em ruínas. Eu começo a tremer um pouco, devido à baixa temperatura do planeta. Oh, porra, eu não curto FA. Falar muito palavrão, mas tá muito frio. Digo eu, que olho em volta, vendo o chão coberto por uma espessa camada de neve. Olho para cima, vendo que parecia 2 luas, mas uma delas se destacavam, ela tinha anéis visíveis e um tamanho maior que o outro corpo celeste, que era pequeno comparado ao outro. Observo também a neve caindo de forma lenta ao solo, era lindo, mas ao mesmo tempo, solitário. Penso por um momento, até que eu me recordo sobre os meus pedidos que fiz para o sistema, me fazendo rapidamente olhar para meu pulso esquerdo, mas quando olho, me assusto, pois o Chinetrix não estava lá. Mas o que? Eu me lembro de ter pedido como arma minha versão do Omnitrix. Aonde será que? Sou interrompido por uma forte luz que iluminava o local onde eu estava. Olho para todos os lados, mas não havia nada além das árvores e da neve. Mas algo chama completamente a minha atenção. Foi um som ensurdecedor vindo de cima. Olho para o céu e vejo o que parecia um cometa, que brilhava intensamente, parecendo uma pequena estrela. Era lindo, mas logo minha admiração desaparece ao perceber que aquele brilho intenso vinha em minha direção em uma alta velocidade. De tantas maneiras de me conceder o Chinetrix, tinha que ser que nem no desenho. Eu grito para mim mesmo, logo me jogando ao solo e vendo como o cometa passava em alta velocidade aonde eu estava antes, se chocando com várias árvores e logo aterrissando de forma brusca ao solo, fazendo um grande barulho de impacto. Eu respiro de forma pesada, totalmente paralisado no solo nevoso, meu coração estava a 1000 por hora. A sensação de quase morrer de novo foi bem aterrorizante. Olho para o céu, saindo de minha paralisia para ficar deveras irritado. Por quase morrer pela segunda vez. Vai se lascar, sistema. Logo após dizer isso, mostro minha mão direita, dando o dedo do meio em direção ao céu.
Depois disso, vou correndo em direção da onde o objeto caiu, seguindo o rastro de destruição que o objeto deixou pela sua frente. Depois de 4 minutos correndo em direção do local onde o objeto está, chego no local, vendo uma cratera não muito grande, e dentro dela estava uma estranha cápsula. Parecia a mesma cápsula que o Omnitrix do Ben 10 estava no desenho. Que criatividade, hein? Digo eu, num tom sarcástico. Após dizer isso, pulo para dentro da cratera, caindo com cuidado ao chão. Me aproximo da cápsula, que se abre, parecia até que me esperava. Olho para dentro da cápsula, vendo que de dentro dela havia um brilho amarelo saindo de dentro. Nunca pensei que eu fosse usar o relógio que eu criei me inspirando nas AUs de Ben 10. Será que mesmo incompleto, ele funciona? Digo para mim mesmo em minha mente, tentando me lembrar das transformações e funções do aparelho que ele mesmo desenhou. Deixando isso um pouco de lado, estendo minha mão para perto da cápsula, esperando que algo acontecesse. Mas estranhamente nada aconteceu, fiquei com o braço estendido por minutos, até que eu fiquei sem paciência e peguei o relógio de dentro da cápsula. Eu já deveria esperar isso, porque não estou surpreso? Digo eu, um pouco frustrado. Mas deixo a frustração de lado, começando a analisar a minha própria criação. A aparência era simples, sem muita coisa de especial. O que chamava a atenção mesmo era o coração partido no centro do aparelho, que brilhava diante a todo aquele frio, me trazendo uma estranha sensação de calor. Melhor eu colocar ele logo, deixa eu ver se eu me lembro do comando certo. Diz eu, começando a vasculhar a minha mente. Depois de um tempo, finalmente lembrei. Chinetrix. Código 064. Após eu falar isso, o aparelho começou a brilhar de forma mais intensa, aumentando o brilho a cada segundo, até que a forte luz se expande para todos os lados, me cegando por um breve momento. Depois de 1 minuto sem poder ver nada, minha visão começa a voltar à normalidade. Olho para meu pulso esquerdo, vendo que o Chinetrix estava lá, já conectado ao meu pulso. Que belo show de luzes, criei direitinho esse relógio. Não é como se ele tivesse chamado muita atenção durante sua aterrissagem sem controle. Digo isso de forma sarcástica, olhando aos arredores para ver se não tinha ninguém me observando. Melhor eu sair daqui, mesmo eu talvez estando longe da cidade em ruínas. Tenho certeza que o brilho intenso e o som ensurdecedor pode ter chamado alguma atenção. Não irei arriscar. Digo eu, logo saindo da cratera e começando a correr em direção do desconhecido. Mas o que eu não sabia naquele momento, era que a minha fala estava certa. 3 seres estranhos estavam se aproximando do local. A luz amarela em forma de X se destacava em seus visores. Os 3 seres pousam no local, não parecendo muito amigáveis.